Salve amigo do canal, seja muito bem-vindo. Desde já peço que se inscreva, curte e compartilha com seus amigos. Meus amigos, a bruxa tá solta. Vamos resumir os fatos que aconteceu no crime até na data de hoje, desde o Natal. Mas antes, queremos informar a todos, que temos um site, e temos um canal reserva, onde começamos a postar algumas matérias exclusivas. O link para se inscrever nele está na descrição desse vídeo. Vamos à matéria. Como bem sabemos, a disputa pelo controle das favelas no Rio de Janeiro está cada vez mais intensa entre os traficantes e milicianos. No meio dessa guerra toda, quem acaba pagando um preço alto é o morador de bem. Uma criança de 6 anos de idade foi alvejada na virada de ano. Durante a queima de fogos no Morro do Turano, bandidos davam tiros para o alto festejando a chegada do ano 2021. A família estava gravando o momento da queima de fogos quando a menina caiu no chão baleada. Falando agora de guerra de facções, os traficantes do TCP conseguiram permanecer no Complexo da Alma, no Amendoeira, em São Gonçalo. Os traficantes do CV reuniram bondes de mais de 10 favelas fortemente armados com granadas, bombas, fuzil, metralhadora, .30. Usaram os melhores soldados de guerra para tentar dominar a região e expulsar os TCP. Mas os TCP da Maré investiu pesado em armamento e soldado e retomou tudo, colocando os traficantes do Comando Vermelho para correr. Após os traficantes do TCP retomar a comunidade da Alma, ainda foram nos redutos dominados pelo Comando Vermelho, que fica próximo, e batearam tudo pegando alguns envolvidos. Traficantes do TCP exibiram no alto do complexo fotos e vídeos de um pouco do armamento que chegou para reforçar a região de ponta a ponta. Já em Japeri, na região metropolitana, o Comando Vermelho conseguiu expulsar os traficantes do TCP e dominaram tudo. Os TCP estavam no controle das comunidades do São Jorge, Ferro, e estavam tentando dominar a Beira-Rio. Na região, os traficantes do Comando Vermelho dominavam apenas Lagoa do Sapo e Beira-Rio, pois haviam perdido o controle do restante para os TCP. Alguns dias atrás, o Comando Vermelho reuniu traficantes de várias favelas, inclusive do Complexo do Alemão, puxaram pesado e conseguiram expulsar os TCP da tropa do MDO para a comunidade Guandu. Os traficantes do TCP têm tentado retomar essas comunidades, mas sem pedir apoio para ninguém ainda. Caso não consigam sozinhos, possivelmente vão pedir apoio da alta cúpula. Nessa guerra em Japeri, um puxador de guerra do TCP foi fuzilado na troca de tiro com traficantes do Comando Vermelho. O vulgo dele era Capa Preta. Era muito considerado na pedreira, onde ajudou a segurar várias invasões do Comando Vermelho, mas nessa guerra ele foi abatido pelos rivais. Na próxima matéria vamos falar da covardia que os chefes do Comando Vermelho fizeram com uma garota linda na comunidade Kelso, reduto controlado pelo Doca da Penha. Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Desde já peço que se inscreva no canal, curte e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, fique longe de criminosos, e passe bem longe das bocas de fumo. Até a próxima matéria.